Seja bem-vindo ao canal Eduardo Gomes, advogado de trânsito. Nosso tema de hoje é de infração grave e gravíssima que não pode cancelar a PPD. Eu já fiz um vídeo desse aqui no canal sobre licenciamento atrasado, que é uma infração gravíssima e ela não pode cancelar a carteira provisória porque é uma infração administrativa. E isso eu explico lá no vídeo. Hoje a gente vai tratar de uma outra infração administrativa que cancela carteiras provisórias em todo o país. Só que saiba que é possível recuperar e os tribunais já têm esse entendimento. Vamos entender? A infração de deixar de transferir o veículo dentro do prazo de 30 dias após a aquisição não pode cancelar a PPD. Eduardo, mas eu conheço uma pessoa que deixou de transferir o veículo no prazo de 30 dias e a PPD dela foi cancelada, a carteira provisória dela foi cancelada. Mas eu vou te mostrar que é possível recuperar a PPD dela e requerer a CNH definitiva de forma legal. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. E se você chegou até aqui, deixe sua curtida para que esse vídeo possa ajudar as pessoas que precisam da carteira para trabalhar, para se locomover e que não sejam enganadas pelos órgãos de trânsito. Aonde que está a infração de trânsito prevista na lei? Até 11 de abril de 2021, a gente tinha a seguinte disposição. O artigo 233 diz o seguinte: deixar de efetuar o registro de veículo no prazo de 30 dias junto ao órgão de trânsito ocorridos na hipótese do 123, que é o caso de venda. Infração grave, ou seja, ela era possível cancelar a carteira provisória, porque ela era uma infração grave. Isso até o dia 11 de abril de 2021. E a gente tem a penalidade de multa. A partir do dia 12 de abril de 2021, teve uma mudança na lei. Veio a Lei 14.071 e trouxe a seguinte redação. O artigo 233 tem todo aqui o dispositivo tudo igualzinho, só que vem um porém, todavia, entretanto. Essa infração virou média, certo? Por quê? Porque essa infração ela não coloca em risco a segurança no trânsito. E a infração grave ela sempre cancelou a carteira provisória de muitas pessoas. O legislador, quando alterou a legislação aqui, verificou que essa conduta não coloca em risco a segurança no trânsito. Você deixar de efetuar a transferência fora do prazo de 30 dias, vai matar alguém? Vai colocar em risco de vida alguém? Não. Mas você passar no sinal vermelho, por exemplo, sim. Então, é uma atitude desproporcional cancelar uma carteira provisória com base nessa infração. E essa infração é uma das mais lavradas no país. Como é que funciona a carteira provisória? Ela tem alguns requisitos especiais. Ela é válida por 1 ano. Depois disso, ela não existe mais. Aí você vai requerer a CNH definitiva, popularmente chamada assim. Você não pode ter nenhuma infração grave, gravíssima e 2 médias vá computando. Aqui a gente está tratando como grave, né? O 233 até ao dia 11 de abril de 2021. Agora ela é média também. Então você não pode ser reincidente em média. Mas mesmo que você seja reincidente em média e essa infração esteja compondo esse cômputo de média, você vai ver que também é possível recuperar a tua carteira. Esses requisitos são no artigo 148 do Código de Trânsito Brasileiro. Uma outra situação também que é válido vocês estarem por dentro é que a infração do 233, ou seja, deixar de transferir o veículo fora do prazo de 30 dias, também não pode gerar suspensão da CNH, ela não gera pontos. Até o dia 11 de abril de 2021, o nosso limite de pontos na carteira era sempre 20 pontos, independentemente do tipo de infração. Agora, é por infração gravíssima. Se você tem uma infração gravíssima, é 30 pontos. Se você tem 2 infrações gravíssimas, é 20 pontos. Se você não tem nenhuma infração gravíssima, é 40 pontos para suspender a carteira atualmente. É por escalonamento. E o tempo de suspensão era de no mínimo 6 meses. Então, às vezes a pessoa tinha alguns pontinhos lá de outras infrações e vinha essa infração dos 233 como grave. E aí fazia o acúmulo de pontos. A pessoa também perdia
a carteira dela, ainda que definitiva. Além do pessoal da provisória, que não podia ter sequer ela, né? Não podia ter uma dela. Agora a gente vai trabalhar algumas conceituações que vão ajudar você a compreender o porquê que a carteira provisória ou porquê que não pode gerar pontos para fim de suspensão da CNH nesse tipo de infração do 233 do CTB. O que é uma infração de trânsito? A grosso modo, a infração de trânsito é aquela que coloca em risco a segurança do trânsito sua e de outras pessoas, como por exemplo o avanço do sinal vermelho. A infração administrativa é aquela que, em tese, a grosso modo também, não coloca em risco a segurança no trânsito. Você deixar de transferir o veículo no prazo de 30 dias não vai gerar perigo de colocar em risco a sua vida e de outra pessoa. Essa infração, inclusive, é só descoberta no momento da transferência. É a tal da multa de balcão, quando a pessoa vai lá, transfere, é checado o documento, vê que está acima do prazo de 30 dias, e o agente de trânsito vai lá e faz a lavratura do auto de infração. Como antigamente, até o dia 11 de abril de 2021, ela é tida como grave, né? Ela cancelou muitas carteiras provisórias aí pelo país. E ela também fez parte do cômputo de pontos que atingiu ali os 20 pontos, né? E muita gente teve a suspensão da CNH. Mas isso não deveria ocorrer, porque os tribunais já entenderam que esse tipo de infração, a infração administrativa, ela não pode cancelar a carteira provisória e também não pode gerar a suspensão da CNH. Entretanto, em todo o país, vários DETRANs e órgãos de trânsito sempre jogaram a pontuação e sempre cancelaram a carteira provisória desses casos. Até que, por exemplo, a gente tem um julgado aqui de 2017 do STJ que diz o seguinte: o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a orientação do STJ que não é razoável impedir o condutor de obter a habilitação definitiva em razão da falta administrativa que não esteja relacionado com a segurança no trânsito, como no caso em comento, que o recorrido deixou de efetuar o registro de propriedade no prazo de 30 dias nos termos do 233 do CTB. O que o STJ aqui está dizendo? Está falando, olha, você cancelar a PPD e suspender a CNH do condutor não é razoável, porque essa infração não está relacionada com a segurança do trânsito. Então, isso aqui não pode gerar o cancelamento da PPD e nem cômputo de pontos na CNH para fim de suspensão da CNH. Se isso está acontecendo com você, a tua carteira pode ser restabelecida na justiça, conforme o próprio julgado aqui de 2017 do STJ. Esse é um julgado de vários que a gente tem pelo país, mandando restabelecer o direito de dirigir. E se você utilizava essa CNH para se deslocar, por exemplo, para trabalhar, entre outros fatores, o fato de você ter tido a sua liberdade cerceada de forma ilegal permite, inclusive, você pleitear indenização pelos danos morais sofridos, porque o DETRAN aplicou um cancelamento de PPD ou até mesmo uma suspensão de CNH de forma arbitrária, ou seja, completamente sem observar a razoabilidade, conforme o próprio julgado do STJ e de outros tribunais do país nesse sentido. Então, só para concluir, saiba que se você foi autuado no artigo 233, ou se você conhece alguém que foi prejudicado na carteira, com base nesse tipo de infração administrativa, por não ter transferido o veículo no prazo de 30 dias, e aí teve a carteira cancelada, cassada, suspensa, esse tipo de infração não pode ocasionar esse tipo de penalidade. Se isso ocorreu, saiba que você pode, por meio de uma ação judicial, fazer o controle de legalidade contra o DETRAN e brigar para que a sua carteira seja restabelecida e devolvida, seja a definitiva, pelo fato de você alcançar os 20 pontos, 30 ou 40, com base nesse cômputo aqui, com essa infração, ou ainda se tua carteira provisória foi cancelada e você pode requerer a tua CNH definitiva, que o juiz determina o DETRAN que restabeleça o direito de dirigir, uma vez que os tribunais entendem que a infração administrativa não pode gerar o cancelamento da PPD, pois
ela não coloca em risco a segurança no trânsito. E não é o objetivo do Código de Trânsito brasileiro retirar condutores que não colocam em risco a segurança no trânsito. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal também falando que o licenciamento atrasado também é uma infração gravíssima no Código de Trânsito brasileiro, mas não ocasiona a suspensão do direito de dirigir ou até mesmo o cancelamento da PPD. Confere lá o vídeo também. E se você gostou, se você achou a informação útil, não esquece de ajudar o canal curtindo esse vídeo, visitando nosso blog que está aí na tela, www.eduardogomesadvocacia.com. Visite também nosso Instagram, que é o Eduardo Gomes ADV, e o nosso Facebook, que é o advogado Eduardo Gomes.